Não tem jeito. Eu tive uma época da minha vida que eu me questionei muito, porque é muito fácil alguém olhar o currículo e fica até bonitinho ler o currículo. Nossa, fez isso, fez aquilo e tal. Mas eu lembro dos momentos, eu lembro das datas, tu acredita? Então, por exemplo, 16 de agosto de 13, eu saí do ecossistema Microsoft e fui trabalhar na Oracle. E na época a Oracle estava entrando no mundo de Customer Experience. Eu pensei, nossa, eu vou decolar, porque eu já vendia assim, horrores no mundo Microsoft. Eu pensei, no mundo Oracle, então agora eu vou decolar. E eu fiquei 6 meses sem vender. A minha primeira venda foi 27 de fevereiro do ano seguinte. E num ambiente, quem conhece as empresas sabe que é um ambiente que dificilmente tu teria vida por 6 meses sem desempenhar. E eu só fui ter resultado lá. Só que no período que faltava para acabar o ano da empresa, que era só até maio, ou seja, 3 meses, eu fui que mais vendeu. Aí tu começa a olhar e ver o seguinte, mas o que aconteceu? Não aconteceu nada. A questão é que eu fiz do mesmo jeito todos os dias, do primeiro dia ao último. O resultado, às vezes, ele vem num tempo diferente. Mas ele só vem se teve o trabalho daquele jeito. Eu podia ter desistido, eu me questionava se eu não era uma síndrome do impostor. Não era eu que era bom, era lá nos 10 anos que eu trabalhei naquele lugar que foi bom, sabe? Então, eu olho e digo, 25 anos de resultado, 25 anos de resultado. 4 vezes melhor do mundo, 4 vezes melhor do mundo. Mas, um monte de pequenos aprendizados que a gente vai entendendo que disciplina, intensidade, integridade são os que trazem. E é difícil não perder a fé nessa hora. Tem né? muita gente, tu trouxe o ponto que eu ia Fé falar. também no sentido não necessariamente religioso, no sentido de confiar, de acreditar naquilo que você não, no resultado que você não está vendo ainda. Eu vejo muita gente hoje no mundo atual, às vezes é um pouco descrente com o resultado, porque vê pessoas que não tiveram a jornada do herói tendo resultado. E aí as pessoas dizem assim, esse cara aqui ficou milionário com a internet, 2 anos e tal. Cara, se tu perguntar pra mim o que eu também acho que não é uma trajetória que tem que se orgulhar. Mas é um trabalho lícito que ele trouxe o resultado dele, mérito e tal. Então, talvez ele não tenha uma jornada para escrever um livro e contar para todo mundo. Mas não dá para desabonar quem faz isso. Porque eu vejo hoje em dia como a economia ela está muito instável, ou seja, eu consigo por 2 anos ganhar muito dinheiro, menos tal. As pessoas estão querendo muito mais acreditar nessas exceções do que acreditar no modelo tradicional que funciona, que é seja o melhor, entregue mais do que é esperado e trabalhe. O resultado vem. Então, acho que isso está confundindo as pessoas. Elas estão mais preocupadas em tentar despontar em 1, 2 anos, como alguns exemplos que a gente vê, do que voltar a entender que, cara, é back to the basics. Faz desse jeito que vem. Básico, bem feito. A corrida é nós contra nós mesmos, né? Total. Só isso. Total. Então, foi assim, tive sorte. Sorte. Não, sim. Sorte também, que, né? na minha visão, é estar preparada, né? Ou se preparar. E nas dificuldades se movimentar. Tipo, se der uma coisa errada aqui, vai pedir emprego lá. Se deu emprego lá, vai para cá. Eu acho que isso também é importante. As pessoas, às vezes, não se movimentam. Por exemplo, começou a pandemia. Olha como a vida é louca. Começou a pandemia, eu num cargo grande, tudo, sim. Mas o que tudo isso eu quero trazer? A pressão. Então, tu imagina tu ter um resultado nas tuas costas que é a soma de 1.700 pessoas e vem uma pandemia e tu não pode pressionar as pessoas, pelo amor de Deus. Olha a situação que a gente está passando. Só que, em contrapartida, o negócio em si, ele te cobra. Lógico. Então, assim, existe, pelo teu nível de responsabilidade, aquilo é latente mesmo numa situação tão latente como era a sociedade. Então, obviamente que tu não iria atrás das pessoas para isso, mas é algo que tá em ti. Tu tá vivendo isso, porque cabe a ti, né? E eu lembro que iniciou a pandemia e em abril eu li um livro chamado O Jogo Infinito, do Simon Sinek. Maravilhoso, Simon Sinek. Esse livro é muito bom. Fez várias provocações, eu pensativo. E eu sempre que eu leio um livro, eu sublinho, depois eu passo a limpo. Os bullets, assim. E raramente eu vou na internet pesquisar sobre o livro, porque eu gosto de ver o ponto de vista de outras pessoas. Mas não é para todo livro, é bem raro, assim. Esse eu fiz, caí no canal dele no YouTube e inscrevi no canal dele. 3 dias depois, ou 2, eu não recordo, de noite veio um push no meu celular que tinha uma live do livro, com ele ao vivo. E eu entrei. E foi a primeira vez na minha vida que eu, numa live ou numa apresentação, eu fiz uma pergunta. Eu sou mega introspectivo, eu estou na minha, eu posso ter, mas eu não levanto a mão. Uma coisa é sala de aula, mas um evento, esquece que eu faria. E ali eu fiz na internet, olha, eu por 20 e tantos anos tive muito sucesso, ou na frente do empresário mostrando para onde o mercado ia, ou num palco. Eu não tenho mais isso à disposição. Eu virei comum, eu virei a média. O que eu faço?
Ele me mandou o link do Zoom e me deu uma mentoria online na hora. Aí eu te pergunto, é coisa louca eu ter tido acesso a um cara desse para conversar e as palavras que ele me disse. Mas, ao mesmo tempo, eu me movimentei. Exatamente. Eu fui buscando coisas novas. Não quer dizer que sempre vai dar certo, mas a chance de se movimentar, de acertar, é muito maior do que ficar parado. Tinha, né? Eu sempre digo que criança nos ensina, porque criança adora... O não faz parte da rotina da criança, né? E isso tudo me fomentou a mudar bolhas, a escrever livro. Nós estamos aqui exatamente por esse movimento. A gente acabou se encontrando num outro grupo de empresários que também estavam buscando integrar experiências diferentes, né? Então, olha como a vida foi.